Está tentando entrar em forma pro verão? Quer dar adeus à balança de vez? Então se prepara para conhecer o plano mais insano que você já ouviu. Se livrar de todo o seu esqueleto. Imagina só, sem osso nenhum, o peso desaparece literalmente. Parece maluco? Calma, a ideia é justamente essa, explorar o impensável. Mas antes de tomar qualquer decisão radical, se inscreva no canal e curta o vídeo para nos ajudar. Agora bora descobrir o que realmente aconteceria com você nesse novo corpo. Pode até soar estranho, mas existe um sistema inteirinho dentro de você que mantém tudo em pé. O esqueleto humano é uma verdadeira obra-prima da natureza. São 206 ossos interligados por tendões, ligamentos e cartilagens, formando um suporte interno que não só dá forma ao corpo, como permite que você se mova, respire, mastigue e até pense com segurança. Esses ossos não estão lá à toa, eles são como uma central multitarefa, armazenam minerais como cálcio e fósforo, produzem as células do seu sangue na medula óssea e ainda servem de estoque de gordura. Além disso, protegem nossos órgãos mais vitais, tipo o coração, os pulmões, o cérebro, tudo que a gente precisa para continuar funcionando. E sabe o mais curioso? Eles não são peças estáticas. Seus ossos se remodelam constantemente. Isso mesmo, ao longo da vida, eles se quebram e se regeneram em silêncio, se adaptando aos seus movimentos, hábitos e até ao seu estilo de vida. É como se seu esqueleto fosse uma estrutura viva, inteligente, sempre trabalhando nos bastidores. Agora imagine se tudo isso simplesmente sumisse. Você acorda e... nenhum osso no corpo. O que acontece primeiro? Você desaba. Sem o esqueleto, seu corpo perde a sustentação e vira uma massa mole, colapsando sobre si mesma. Qualquer tentativa de se levantar seria impossível. Músculos sem ossos são como cordas sem um mastro, não servem para nada. E o caos só começa aí. Respirar se torna um desafio quase insuperável. Sem as costelas e o externo formando a caixa torácica, seus pulmões não teriam apoio para se expandir. Resultado? Você viveria conectado a um respirador dia e noite. E essa conexão constante com aparelhos aumentaria absurdamente o risco de infecções. Afinal, suas vias respiratórias estariam permanentemente expostas, deixando vírus e bactérias entrarem sem nenhuma resistência. E lembra que você também não teria coluna vertebral. Isso significa que não existiria a condução de estímulos entre o cérebro e o corpo. Em outras palavras, seu sistema nervoso pararia de funcionar corretamente. Você deixaria de sentir, de reagir e de se mover. Seria como desligar a central de comando do seu corpo. E quando bate a fome? Bom, prepare-se para a redução alimentar forçada. Sem a mandíbula, adeus mastigação. A estrutura óssea da face é o que permite que a gente abra e feche a boca, fale, morda, mastigue e engula. Sem isso, nada de hambúrguer, pizza ou até mesmo aquela sopinha básica. A única solução seria se alimentar por sonda, direto no estômago. E não estamos falando de um procedimento opcional. Seria uma necessidade vital. Tudo que você consumisse teria que ser líquido e controlado. E mais, como você também não teria palato, dentes ou língua funcionando normalmente, a própria percepção do sabor desapareceria. Comer deixaria de ser um prazer, virando apenas uma obrigação mecânica para sobreviver, ou tentar. E claro, sem músculos presos ao maxilar, até a fala sumiria. Sem estrutura facial, sua boca não teria controle e a comunicação verbal seria praticamente impossível. A gente mal percebe, mas os ossos são os protagonistas invisíveis de quase tudo o que fazemos no dia a dia. Ok, vamos tentar enxergar o lado positivo. Sem os ossos, adeus doenças ósseas, nada de fraturas, osteoporose ou dores nas juntas. Nunca mais precisaria colocar um gesso. Parece bom, né? Mas essa vantagem dura pouco quando você entende o custo de viver sem estrutura interna. Agora, pensa comigo. E se a gente nunca tivesse desenvolvido ossos na história da evolução?
se a vida tivesse seguido outro caminho e os nossos ancestrais nunca saíssem do mar. Nesse cenário, talvez a gente fosse algo mais parecido com águas vivas, seres gelatinosos, molengas, flutuando sem rumo pelas correntes oceânicas, sem cérebro protegido, sem membros articulados, sem civilização. Outra possibilidade? Evoluir com um exoesqueleto, como insetos e crustáceos. Nesse caso, em vez de um esqueleto interno, nosso corpo seria coberto por uma casca rígida externa. À medida que crescêssemos, precisaríamos trocar essa carapaça, um processo que deixaria o corpo vulnerável até a nova armadura se formar. Dá para imaginar a dor e a fragilidade desse momento? E mais, se fôssemos muito grandes, esse exoesqueleto teria que ser tão grosso que dificultaria o movimento. A evolução, como sempre, parece ter escolhido o melhor caminho. Nossos ossos crescerem junto com a gente foi uma solução engenhosa, eficiente e principalmente flexível. Um verdadeiro milagre da biologia para os cientistas e de Deus para os religiosos. Sem um esqueleto, a nossa expectativa de vida cairia drasticamente. É como se cada parte do corpo ficasse exposta, vulnerável ao menor impacto. Pense no cérebro, por exemplo. Sem o crânio que o protege como um capacete biológico, qualquer batida leve poderia causar danos graves. A menor queda poderia ser fatal. Além disso, o coração e os pulmões estariam completamente desprotegidos, funcionando ali à mercê do ambiente externo. Sem a caixa torácica, qualquer pancada no peito poderia interromper a respiração ou a circulação sanguínea. Mesmo os órgãos como o fígado, os rins e o estômago ficariam perigosamente expostos, como se você andasse por aí com tudo à mostra. E não para por aí. Sem ossos, não há como andar, correr, segurar objetos ou reagir a situações de perigo. O corpo sem estrutura vira refém do ambiente, dependente de aparelhos e cuidados extremos. E viver assim não seria exatamente viver. Seria mais uma existência limitada, sem autonomia e com altíssimo risco de morte precoce. Mas vamos voltar para a nossa realidade, onde felizmente temos um esqueleto que trabalha duro por nós, mesmo quando a gente nem percebe. E quer uma prova de que nossos ossos estão sempre mudando? Então sente só essa. Na parte de trás do crânio existe uma estrutura chamada protuberância occipital externa. Talvez você já tenha sentido um carocinho ali atrás da cabeça. Esse detalhe ósseo era considerado raro até pouco tempo atrás, mas hoje está aparecendo com cada vez mais frequência, principalmente em pessoas jovens, por causa do uso excessivo de smartphones, tablets e computadores. Como passamos muito tempo com o pescoço curvado, olhando para baixo, o esqueleto responde criando essa saliência extra para distribuir melhor o peso da cabeça e aliviar a tensão. Faça o teste agora para ver se você tem e deixe aqui nos comentários. Ou seja, seus ossos não estão apenas sustentando o corpo, eles estão se adaptando ao estilo de vida moderno. Eles se moldam conforme a demanda, se fortalecem com o uso e até se reorganizam para manter você em funcionamento. É como se o esqueleto tivesse inteligência própria, operando em silêncio para equilibrar tudo. E para quem acha que o esqueleto é garantido por padrão, saiba que não é bem assim para todo mundo. Existe uma condição genética raríssima chamada hipofosfatasia, que afeta cerca de 1 em cada 100 mil crianças. Nessa doença, o corpo não produz uma enzima essencial chamada fosfatase alcalina, responsável por permitir a mineralização dos ossos. Sem ela, os ossos simplesmente não se formam direito. Em muitos casos, eles são tão frágeis que se quebram com facilidade ou até desaparecem com o tempo. Imagine o impacto disso em uma criança em fase de crescimento. Os desafios vão muito além do físico. Afetam a autonomia, a mobilidade, a qualidade de vida. Mas a boa notícia é que a medicina está avançando. Já existem tratamentos enzimáticos capazes de estimular o crescimento ósseo. Ainda é um processo lento e delicado, mas os resultados são promissores. Muitos pacientes conseguem recuperar parte da mobilidade e viver com mais independência, um verdadeiro triunfo da ciência sobre uma condição tão cruel. Depois de tudo isso, dá para entender por que nossos ossos merecem mais reconhecimento, né?
Eles não estão só ali para dar forma ao nosso corpo. Eles nos mantêm vivos, ativos, protegidos, são os guardiões invisíveis da nossa existência. Se gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para acompanhar todas as novidades. Obrigado e até a próxima!